Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos e esperamos assim que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Para tanto, já abra o seu coração, não olhe para mim, que sou imperfeito, mas olhe para o Senhor. Abra os olhos do seu coração e ouça aquilo que Deus irá falar ao seu coração nessa noite. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 2, vamos ler do versículo 15 ao 20. Quero aproveitar para avisar os nossos adolescentes, daqui a pouquinho, depois da reunião, depois do culto, faremos uma breve reunião para tratar do nosso passeio, sexta-feira. Gálatas capítulo 2, do versículo do 15 ao 20. Amém? Quem não achou é BD. Estão tirando a cola aqui, né? Estou na cola. Vamos lá, diz assim: nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor meu Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Que não haja barreiras, ó Deus, mas que os corações estejam abertos para ouvir a Tua voz. Fala através de nós, ó Deus. Fala ao coração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. No ano de 49, depois de Cristo, Paulo chega na Galácia pela primeira vez em sua segunda viagem missionária. Ele vai acompanhado de Silas na sua viagem e no meio do caminho encontrou Timóteo. Falaram muito bem de Timóteo e ele levou Timóteo também junto nessa viagem. E eles lá chegaram na Galácia, foram em várias cidades, e uma delas foi a Galácia, onde eles ali lançaram a semente de uma igreja, daquilo que se tornaria uma igreja, a igreja da Galácia, que na verdade seriam várias congregações, né? Como diz o versículo 2 do capítulo 1, as igrejas da Galácia. 3 anos depois, aproximadamente, depois de Paulo sair de lá e continuar indo, viajando e pregando a palavra e levando a palavra do Senhor, 3 anos depois, cerca de 52 depois de Cristo, Paulo volta de novo à Galácia, agora na sua terceira viagem missionária. Ele volta para ver como estavam aqueles dos quais ele tinha pregado o evangelho com Silas e Timóteo. Então ele foi lá para ver como eles estavam. E foi para fortalecê-los. Porque já havia 3 anos que ele tinha passado por lá. Não se tem muitos detalhes sobre essa terceira viagem, porém mais 3 anos se passam. E Paulo vai à Grécia e lá ele escreve a sua carta aos Gálatas. Porque, na verdade, eles estavam sofrendo contaminações no cristianismo.
ritos judaizantes estavam sendo inseridos dentro do cristianismo, dentro daquela palavra pura que ele pregou, dentro daquela semente santa que ele deixou. Havia ali muitas seitas naquela época. Tem 4 aqui que eu destaco, que eram aquelas mais conhecidas, que era a seita dos fariseus, que dedicavam sua maior atenção às questões relativas à observância das leis, da pureza, do ritual em todas as ações de vida do cotidiano. Como nós sabemos, os fariseus, eles se achavam melhores do que os outros, se achavam santos, mas eles mesmos não conseguiam cumprir aquilo mesmo que eles exigiam do próximo. A outra seita era a seita dos saduceus, que eram pessoas já da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, cultos, ricos, aristocratas. Eles faziam uma interpretação bem sóbria da Torá, sem cair nas numerosas questões dos fariseus, que era realmente muitos detalhezinhos que os fariseus acabavam ali cobrando, inserindo nas suas regras. Existia também a seita dos zelotes. Esses acreditavam que a salvação é concedida por Deus, mas estavam convencidos de que o Senhor contava com a colaboração humana para obter essa salvação. Os zelotes eram conhecidos por serem violentos, inclusive, para impor aquilo que eles acreditavam. Inclusive, um dos discípulos de Jesus, Simão, ele é chamado de Zelote, Simão o Zelote, o que dá a entender de que esse discípulo, quando foi chamado por Cristo, talvez ele fizesse parte realmente desse grupo dos Zelotes. E o quarto eram os essênios. Os essênios repudiavam o culto no templo de Jerusalém, porque eles não confiavam naqueles sacerdotes que estavam ali, porque aqueles sacerdotes daquela época estavam totalmente contaminados. Eles eram eleitos, escolhidos pelos saduceus. Então os essênios, eles não acreditavam, não confiavam nos sacerdotes do templo de Jerusalém, e eles decidiram, para não se contaminar, ir morar no deserto. Então os essênios eram uma outra seita que procurava não ter contato com ninguém, porque eles achavam que poderiam se contaminar, e eles viviam separados, isolados no deserto. Quando, no período apostólico, no período pós-apostólico, nós vemos a luta muito grande destes homens, de homens levantados por Deus, que lutaram, derramaram seus sangues, foram derramados porque eles lutaram, eles entregaram a vida deles para que o Evangelho chegasse puro até nós hoje. Existia uma pressão muito grande para que se fossem inseridos alguns costumes, ritos, rituais, algumas coisas daquela época, da Torá, do judaísmo, dentro do cristianismo. E muitos homens morreram por defender o Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós de forma pura e simples e singela, mas sem nenhum acréscimo de outras religiões ou culturas. Muitas pessoas derramaram o seu sangue. A luta foi muito grande, talvez essa tenha sido a maior luta daqueles que viveram após a ressurreição de Cristo. Paulo, ele era judeu, mas adquiriu sim a sua cidadania romana. Tanto que no versículo 15 ele diz que nós que somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Os judeus eram considerados o povo escolhido por Deus, o povo santo. E os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. No versículo 16 diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. O que esse versículo diz fala sobre a justificação, e quando procuramos compreender o que é a justificação, hoje nós podemos tranquilamente entender como a salvação, porque a justificação é um conceito teológico presente no cristianismo, que trata da condição do ser humano em relação
a justiça de Deus. E aqui Paulo acrescenta uma palavrinha que você não vê no Antigo Testamento. Você vê, na verdade, apenas 2 ou 3 referências no Antigo Testamento, mas uma palavrinha extremamente essencial para nós, que é a palavra fé. A palavra fé surge nesse momento, porque todas essas seitas, elas achavam que teriam que fazer alguma coisa, que necessitavam de seguir alguma lei, algo que eles pudessem fazer pelo seu próprio esforço, para alcançar o propósito de Deus, para alcançar a sua justificação. Quando Paulo lança aqui a eles esta pequena palavra, a fé, as coisas começam a mudar de rumo. Porque Paulo estava escrevendo para aquela igreja que estava sendo já enganada, já estava inserindo costumes dentro do cristianismo. E aí Paulo, ele explica que a fé é um ingrediente necessário para se conquistar a salvação. E aí nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, texto extremamente conhecido da galeria da fé, dos homens da fé, porque embora o Antigo Testamento só tenha 2 ou 3 referências, 2 ou 3 versículos apenas que fala a palavra fé, a fé vem desde o início. A fé vem na vida daqueles grandes homens, e nós vamos ver isso agora. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí o texto vai seguindo, vai falando da fé de Noé, da fé de Abraão, da fé daqueles grandes homens, que embora essa palavra não apareça lá no Antigo Testamento, ela esteve presente na Bíblia desde o início. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé nós. Através da fé. Porque a justificação não pode ser alcançada pelos nossos esforços. O homem não é justificado pelas obras da lei. Ninguém pode ser salvo pelas obras que pratica. Se eu e você pudéssemos fazer coisas nessa terra para alcançar individualmente a nossa salvação, não precisava que Jesus morresse na cruz. Mas conhecendo as nossas imperfeições, a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa vida que cheira mal, podre, lançado no lamaçal do pecado, Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. O termo espírito faz ressaltar o aspecto racional, moral e espiritual do homem. A alma é associada mais comumente à vida física, aos desejos, às vontades, às emoções. Na verdade, quando pensamos na nossa vida, nós olhamos para esta terra e imaginamos a nossa vida naquilo que nós temos e construímos aqui. Mas na verdade o que a Bíblia nos dá entendimento, é de que nós somos espírito e estamos temporariamente neste corpo. Estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, numa vida tão pequena, tão curta nesse lugar. E muitas das vezes nós nos esquecemos desse período todo que temos ainda para viver e nos limitamos simplesmente a esse período de vida que nós temos. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei,
a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu. Estar crucificado significa carregar as marcas de Cristo, receber totalmente. O que Paulo está dizendo é isso. Ele recebe sobre si toda a vergonha, toda a humilhação, todo o desprezo, porque a cruz significa isso. A crucificação é isso, é vergonha, é desprezo, é uma forma terrível de se morrer. Na crucificação se morria em 3 horas ou em 3 dias, dependendo da gravidade dos açoites, da humilhação que aquela pessoa passava antes de ir para a cruz. Mas era uma morte muito terrível, era uma dor muito grande, excruciante, era algo humilhante, estar ali pendurado na cruz, sem as suas vestes, sangrando, humilhado, olhando ali para aquela multidão, e aquela multidão o xingando, aquela multidão cuspindo, aquela multidão revoltada, gritando: crucifica-o. Toda a dor, todo o sofrimento que Cristo passou, Paulo está dizendo: eu estou crucificado em Cristo e já vivo não mais eu. É uma escolha de Paulo, foi uma escolha dele viver crucificado com Cristo. Estar crucificado, carregar as marcas de Cristo. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tinha noção realmente de que a nossa vida aqui é um tempo muito curto em relação à eternidade. Paulo estava dizendo que ele estava insensível aos prazeres desse mundo, que ele não tinha mais prazer nas coisas deste mundo, nas coisas que este mundo oferece, mas ele tinha a certeza de um dia ressuscitar num corpo glorificado, porque todos nós morreremos e um dia, os que não forem arrebatados, nós ressuscitaremos. Todos nós, tanto ímpios quanto os salvos, todos nós iremos ressurgir, seja para a condenação eterna, seja para a vida eterna. Paulo tinha essa consciência de que os prazeres do mundo eram prazeres temporais e que não causavam alegria que perdurasse. As coisas desse mundo, irmãos, são só ilusão. As coisas desse mundo nos enganam, tiram o nosso tempo de servir a Deus. As coisas desse mundo nos impedem de servir a Deus de forma plena, de forma total. Como os irmãos cantaram ali: se não for para te servir, para que eu estou aqui? Por que estou aqui? Qual é a missão? Qual é a nossa missão? A irmã Thaísa aqui falou, quantas pessoas precisando ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes nós estamos tão agarrados às coisas desse mundo, aos prazeres dessa terra. Não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para estar no culto. Viemos aqui, cumprimos uma rotina cotidiana e voltamos para casa como se fosse uma tarefa nossa. Já cumpri o meu objetivo da semana, eu fui na igreja. As pessoas não têm mais amor ao próximo, mais sentimento, mas o desejo de exalar essa palavra. Irmãos, lá fora, a gente anda na rua, pessoas vão e vêm sem Jesus. Pessoas para lá e para cá, pessoas frustradas, com marcas da vida, com cicatrizes da vida, pessoas sofrendo, andando de cabeça baixa, porque tem lutado, tem trabalhado, tem corrido atrás por uma alegria nessa terra que nunca vai satisfazê-los. Nós portamos a palavra de Deus, nós temos Cristo no nosso coração, passamos ao lado dessas pessoas constantemente, irmãos. Nós precisamos falar de Jesus para elas. Essa é a nossa missão. A missão não é só daqueles que estão em outro país, em outra nação. A missão é nossa, a missão é de cada um de nós. Precisamos evangelizar, precisamos falar de Jesus, levar esperança para essas pessoas. Paulo traz a fé no contexto espiritual das igrejas da Galácia. A fé anulava todos os esforços pela justificação daquelas seitas. O invisível sobressai sobre o visível. O espírito suprime a carne. A fé traz a existência o sobrenatural. Quantos testemunhos nós não já ouvimos agora recentemente da irmã Paula, que estava com o corpo praticamente tomado pelo câncer, e certo dia ela foi fazer o exame e os
médicos andavam para lá e para cá, um silêncio no consultório, ninguém sabia o que fazer, e ela assustada, aconteceu alguma coisa, e os médicos olhando a chapa, ligava a luz, olhava tudo, via, conversava com outro médico, e aí ele chegou para ela e falou: você não tem nada. Irmãos, isso são coisas que nós estamos vendo agora. Nós precisamos crer. O Deus de ontem, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez cair o dilúvio, o Deus que fez Daniel resistir na cova dos leões, o Deus que fez Sadraque, Mesaque e Abidnego resistirem à fornalha de fogo ardente, é o Deus que opera hoje no nosso reino, no nosso lugar. É o Deus que opera nesse lugar, irmãos. É o Deus que opera nas nossas vidas. É o mesmo Deus, não mudou. Deus não ficou mais fraco de lá para cá. Deus é o mesmo Deus, a nossa fé que enfraquece. Nós não cremos, nós estamos aqui sentados e estamos pensando na hora de ir embora. O que eu vou fazer depois? Na conta que eu tenho que pagar, no dia da segunda-feira que é amanhã, o que eu vou fazer? Pensando nos problemas, na água que entrou dentro de casa, na chuva, na goteira. Nós pensamos em tudo, mas não conseguimos voltar o nosso pensamento para a obra de Deus. Paulo, ele traz esse entendimento para a igreja. A fé preenche o vazio das decepções deste mundo. Quantas decepções não sofremos, irmãos? Quantas decepções nesse mundo, quantas tristezas, quanto vazio. Quantos de nós não já acordamos de madrugada para chorar, irmãos? Quantos de nós não olhamos muitas vezes em momentos da nossa vida e que a gente, meu Deus, o que eu faço? Quantos de nós não já passamos por isso? A fé, irmãos, preenche o vazio das decepções. A nossa curta passagem nessa terra é que vai determinar a nossa eternidade. Vou pedir a Mariana para me ajudar aqui, minha filha. Filha, vem cá. Cadê ela? Vem cá, rapidinho. Ó, segura aqui, filha. Os irmãos estão vendo aqui, ó. Está dando para ver a corda? Está vendo a ponta da corda aqui? Que cor que é a ponta da corda, irmãos? Que cor que é a ponta da corda, irmãos? Amém? Acordaram os irmãos. Essa aqui, irmãos, é a nossa vida aqui na terra. O restante da corda é a eternidade. Toma, filha. Vai levando para lá, vai. Vai, tchau. Vai embora, filha. Isso. Vai esticando. Irmãos, isso aqui é a eternidade. Aquele vermelhinho lá é a nossa vida aqui na terra. Aquele vermelhinho lá é a nossa vida. É aquele vermelhinho lá que vai decidir onde você vai passar toda essa eternidade. É aquele vermelhinho. A corda está acabando, irmãos. Não tem muito ainda. Vai, filha. Vai embora, vai para outra igreja aqui. Vai embora, filha. Tem muita corda aqui. Mas mesmo essa corda sendo grande, mesmo ela sendo tão grande, ela tem um final. Eternidade não. No que estamos investindo o vermelhinho da nossa vida, irmãos? Esse pedacinho, que é a nossa vida aqui, irmãos. Quando eu cheguei aqui, irmãos, alguns anos atrás, uns 7 anos atrás, eu vi aqui o Guilherme pequenininho. Agora eu estou vendo o Guilherme, um rapazão cantando. Eu vim aqui, a Thaís era dos adolescentes ainda. Irmãos, os adolescentes aqui, que eu trabalho com eles, eram criancinhas. Irmãos, quantos de nós, se a gente for ali mais longe ali, ó. Deixa eu pegar, irmão Renê, desculpa, irmão Renê. Mas quantos desses jovens aqui, o irmão Renê não viu pequenininho? Irmãos, a nossa vida passa, a gente vai crescendo, as coisas vão passando, quando a gente olha para trás, nossa, a vida passou tão rápido. Nossa, já estou com certa idade. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu gastei esses anos da minha vida? Quando eu cheguei aqui, o pastor Roberto tinha mais cabelo. Não posso falar, o Will Smith não está aí não, né? Eu não posso falar com o Will Smith. Irmãos, a gente vai envelhecendo, já tem os cabelos brancos começando a aparecer. E a gente olha para trás, meu Deus, no que eu apliquei a minha vida?
O que eu fiz da minha vida, o quanto que eu colaborei para o reino, o quanto que eu fiz para a obra. Sempre tem uma desculpa, tem isso, tem aquilo outro, sempre tem uma desculpa e a gente não consegue seguir em frente. A gente não consegue avançar com o evangelho. Essa igreja tem que crescer, irmãos, tem que crescer sempre, não só espiritualmente, tem que crescer em números. Números são vidas que deixam de ir para o inferno. Aqui, irmãos, quantas pessoas já não passaram por aqui pregando o evangelho? Quantas pessoas não ouviram o evangelho? Quantas pessoas voltaram e quantas não voltaram para o mundo? Mas nós precisamos continuar pregando essa palavra. Somos espíritos e estamos temporariamente nesse corpo. A tempestade vai passar, as lutas vão passar, mas nesta terra todos os que escolhem seguir a Cristo vão passar vergonha, desprezo e humilhação. Não é mar de rosas, irmãos. Ninguém está dizendo que aqui não é daquelas igrejas que fica falando, vai ficar tudo bom, você vai ficar tudo de boa, vai arrumar um bom emprego, vai ter uma vida top, um carrão. Não, aqui é o evangelho de verdade. O que a Bíblia está falando é isso. Meu irmão, quer seguir os passos de Cristo? É humilhação, é vergonha, é desprezo, às vezes no trabalho, às vezes na sua vizinhança. Nós estamos aí às vésperas do carnaval, onde todo carnaval eles acham uma maneira de humilhar os crentes, de blasfemar contra Deus. Liga a televisão, vê as telenovelas, os reality shows. Tudo, irmãos, tudo é para nos envergonhar. Tudo que esse mundo produz é para ridicularizar a igreja, irmãos. E muitas das vezes nós estamos de braço cruzado nessa missão. Deixamos a missão de lado. Se fosse uma opção tirar a própria vida e ir para o céu, nossa, quantos de nós talvez não estivéssemos aqui, hein? Graças a Deus que não é uma opção. Mas pessoas desesperadas lá fora, em busca dessa felicidade, da felicidade de Cristo, muitos não conseguem resistir. O mundo te odeia, irmão. O mundo nos odeia. Perdemos muito tempo, irmão, com picuinhas, com bobagens, com raivinha do irmão, que o irmão falou uma coisinha e aí já magoou. Perdemos muito tempo, irmãos, com bobagens, muitas das vezes que nos impedem de seguir em frente. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o diabo ele não pode tirar Jesus do teu coração, ele não pode tirar o Espírito Santo da sua vida, mas uma coisa ele pode fazer: criar meios para impedir você de avançar. Ele pode criar várias barreiras, vários probleminhas, e se você não tiver fé e maturidade espiritual, isso vai fazer você ficar com braços cruzados. E como você vai ficar de braços cruzados, o evangelho não vai fluir de você, você não vai avançar, e você não será um instrumento útil nas mãos de Deus. O diabo faz isso com muitas pessoas, com muitos crentes, irmãos. Ele inutiliza muitos crentes que simplesmente cruzam os braços para o reino de Deus, para a sua obra, que torcem o nariz quando ouvem uma mensagem forte assim. Arranca a raiz de amargura que te impede de amar o seu próximo. O diabo faz você perder o compromisso com a obra dele. O diabo faz você desanimar da caminhada. O diabo tira o seu desejo de estar na igreja. Em todas as partes vemos passando para lá e para cá pessoas sem Cristo, pessoas que precisam ouvir a voz e nós não conseguimos chegar até elas. Enchemos o nosso coração de pecado, de problemas, de lamúrias, de murmurações. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, conhece a sua dor, conhece a sua tristeza. Ele está pronto para te ajudar. Ele conhece as suas lágrimas. Abre o coração para Deus. Fala com Ele aquilo que te incomoda. Conta para Deus aquilo que está tirando a sua noite de sono. Rasga o teu coração. Deus é o mesmo Deus de ontem.
Deus é todo poderoso e está super interessado em te abençoar. Ele quer um coração quebrantado. A gente vem falando há anos e anos sobre a volta de Jesus. Os anos se passam e parece que Jesus nunca volta. Muitos estão perdendo a fé, irmãos. Muitos não conseguem mais crer nisso, que Cristo vai voltar a qualquer instante. Muitos serão pegos de surpresa, irmãos. E quando estivermos diante do Senhor, quando partimos desse mundo, acabou a eternidade. Não há mais justificativa, não há mais o que você fazer. O tempo de você fazer é agora. Deus colocou você dentro deste corpo que Ele te deu, para você cumprir uma missão nessa terra. Quando esse corpo se desfazer, você tem que apresentar as suas mãos para Deus, aquilo que você fez. Esse período pequenininho que você esteve aqui na terra, que foi o período determinante para a escolha da sua eternidade. Uma escolha escolhida justamente por você. Você, pelas suas ações, por aquilo que você fez, pelas decisões que você tomou através do seu livre-arbítrio aqui nessa terra. O grande dia do Senhor, o encontro com a igreja, está próximo. Estaremos para sempre com aquele que morreu na cruz por nós. Não deixe de crer nisso, irmão. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos achar que falta tanto tempo ainda e empregar o nosso coração nas coisas dessa terra, irmãos. Não podemos nos esquecer. Não deixe de crer nisso. Esteja preparado para esse encontro. Chega de dor, chega de tristeza, chega deste mundo. Como desejamos, o crente verdadeiro deseja esse dia. O verdadeiro cristão deseja que chegue logo este dia. Deseja que chegue a qualquer momento. Vem logo, Senhor. Os que não desejam isso certamente estão presos a conquistas desta terra e vão ficar frustrados. Essa carta foi escrita por Paulo para a igreja da Galácia. Foi escrita para aqueles que decidiram seguir a Cristo. Porque o compromisso de Deus é com a igreja. Irmãos, Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus não ouve nem oração de ímpio. Às vezes a gente vê aí as pessoas falando lá, vou orar, a pessoa não tem compromisso nenhum. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Às vezes você vê o ímpio prosperando, simplesmente às vezes porque o pai e a mãe dele são crentes, estão orando por ele, e Deus, pela sua misericórdia, seu imenso amor, às vezes abençoa o seu filho ímpio que está em caminhos tortuosos. A gente vê isso acontecendo, irmãos. Mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não sequer ouve a sua oração. Deus só vai ouvir a oração do ímpio quando for uma oração de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. É quando Deus ouve. Deus só ouve a oração de arrependidos. Mas eu tenho uma boa notícia, irmão. Em meio a tudo isso, eu queria dizer, se porventura alguém aqui, ou alguém que esteja assistindo pela internet, não tomou a decisão de encontrar-se com Cristo, a boa notícia é que Cristo ainda não voltou. E essa noite, você está tendo mais uma vez a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de receber Jesus Cristo em sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que não conhece a Cristo, mas o meu desejo do fundo do coração é que você não deixe para depois. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que de nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Deus está te chamando hoje. Se você ainda não teve encontro com Cristo, Deus está te chamando hoje. Eu não sei se amanhã você ainda terá mais uma chance.
Talvez Cristo possa voltar ainda essa noite, eu não sei. Uma coisa eu sei, você está tendo agora, mais uma vez, a chance de se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não vou dizer para você que a vida é mansa, não é fácil ser servo do Senhor. Gálatas 6:17 diz que desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós devemos ter as marcas de Jesus em nossas vidas. Todos nós que um dia verdadeiramente aceitamos a Cristo. Porque é difícil, irmãos. É uma caminhada difícil caminhar com Cristo, irmãos. São tantas coisas que o mundo oferece. É tanta coisa, irmãos, é tão difícil. São tantas marcas, é tanta dor. Estar crucificado com Cristo não é fácil, irmãos. Mas quando olhamos para aquela corda, aquele pedacinho vermelho, e olhamos para todo o restante dela, vale a pena, irmão. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena ser filho de Deus. Vale a pena estar aqui na igreja, irmãos. Vale a pena, pastor, vir às quartas-feiras, vir na EBD, vir na oração. Vale a pena estar aqui, cansado, na luta, na tristeza, com vários problemas lá fora. Vale a pena estar aqui. Eu louvo a Deus porque tem pessoas que estão aqui hoje, tiveram as suas casas invadidas pela água, mas estão aqui adorando a Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, irmãos. Porque é extremamente importante nós continuarmos nessa luta. Essa luta não é fácil, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Que essa palavra possa ficar gravada nos corações dos irmãos. E que aquilo que eu porventura não soube falar, que o Espírito Santo complete os seus corações. Mas que possamos, irmãos, carregar essa palavra de maneira que a gente nunca perca a nossa esperança. Que a gente nunca seja ludibriado pelas seitas atuais, pelas coisas materiais, pelos desejos desse mundo. Que nossos olhos, nosso coração esteja voltado totalmente para o Senhor nosso Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que essa palavra fique gravada nos corações. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, passa a palavra a quem de direito.